Marcon, querido, bom dia. Seja bem-vindo, Marcon. Bom dia, Toli, doutor Olavo, Silvio Navarro. Olha quem tá aqui, ó. Louca para conhecer o doutor Olavo Pelegrina Júnior, O vovô Aurora Olavo. Maria, fãzaça. O doutor Olavo tá aqui, ó. Que linda, cara. Quantos meses já, Marcon? Marcon, quantos meses já? 79 dias. Hã? 79 dias. Menos 79 de dias. 3. Coisa linda, cara. Muita saúde pra ela, viu? Olha, Marcon, eu já te contei, eu já te Tá contei. bonita, né? As bochechas. Tá Olha linda, a tá quantidade de linda. cabelo que ela tem, ó. Igual o doutor Olavo. Ô Marcon, eu acho que eu já te contei isso daquela senhora que encontrei no elevador certa vez, que eu estava com a minha menina pequena, a Laura tinha 2 anos, 2 para 3 anos, e ela me disse, uma senhora já de uns 80 anos, ela falou, o senhor é um homem de sorte. E eu perguntei, eu acredito que sim, mas por que, senhora? Porque o pai que tem uma filha não morre sozinho. Ela me disse isso. O pai que tem uma filha não morre sozinho. Eu tenho a chance, Olavo, o Macon, de ter um casal, né? Eu tenho a Laura de 18 e Miguel vai fazer 14. Para não falar 13, eu falo que ele vai fazer 14 sempre, né? E Miguel vai fazer 14. É absolutamente diferente, né? O trato. A Laura é no detalhe. Ô pai, essa pelinha no dedo aí, precisa cortar essa pelinha. Miguel já chuta a porta do banheiro, xixi de pé, faz tudo fora, sabe aquela coisa? A pegada é outra, né? Mas me lembro dessa senhora dizendo que eu era um homem de sorte, que eu sou um homem de sorte, porque o pai que tem uma filha não morre sozinho. Olha aí a Aurora, já contigo aí. Coisa boa. Não, só para dar um oi pra turma aí, para alegrar o dia da galera aí, né? E tá de amarelo, ó. Quer dizer, não dá nem pra ver porque eu tô segurando a bicha velha aqui. Mas enfim, ó, doutor Olavo, sua fã aqui, tá? Um beijão, ó. Manda um beijo pro doutor Olavo. Linda pulseira dela, tá usando uma pulseira lindíssima. Claro, né? Cheia de joias, né, doutor Olavo? Minha filha, né? Ganhou da madrinha, a única que ela tem, coitada. Xodó do vovô Olavo. Viu? Mas enfim, desculpa aí, Pitoli, só quis mostrar ela pra Não, você pô, que é uma alegra honra. o dia da gente. É uma honra. Muda a vida, muda toda a vida da gente. Macon, e aí, reta final de 2025? A gente tem trabalho até semana que vem, Macon? Ali na Câmara, teoricamente, sim, né? Pela primeira vez em 3 anos de deputado, a pauta saiu, eram já cerca de 16 horas da tarde, não houve sequer reunião de líderes. Falei com o líder Sóstenes, ele disse que o Hugo Mota está mesmo evitando tanto o PT quanto o PL e vai se reunir só com o centro. Então, ele não quer mais saber de conversa, né? A gente tem aí um afastamento muito grande do Hugo Mota da realidade, diria, porque não fazer reunião de líderes e não ter pauta às 4 da tarde de uma terça-feira, ou é incompetência, ou é vontade de realmente não pautar nada. E quando pautou alguns projetos ali até, tinha a questão do IPVA, que é para poucos estados que cobram IPVA até 20 anos, mas de resto era só encheção de linguiça. Hoje a gente também não tem prognóstico nenhum de votar algo relevante. Semana que vem, ao que parece, Brasília estará esvaziada. A anistia, eu já fiz essa previsão no domingo ainda, na minha live, devido aos problemas que o Hugo Mota tem com a justiça brasileira e com Alexandre de Moraes, não deve andar. Talvez a gente tenha, em fevereiro, um consenso de uma redução de penas, que é o que vai acabar sendo aprovado, gostem ou não, escrevam anistia já ampla, geral e restrita aí nos comentários ou não, é o que a gente tem neste momento e, como eu tenho dito, é o que é possível, né? A gente tem que primeiro pensar também em soltar os inocentes, pelo projeto de redução de penas, aí todos esses que não foram considerados como líderes estariam soltos e o presidente Bolsonaro estaria muito mais perto de uma prisão domiciliar. Então, por mais duro que seja e frustrante, depois de todos os movimentos que a gente fez, é o que seja possível a gente conseguir. Então eu fico também chateado, a gente lutou bastante, inclusive colocamos o nosso mandato em risco quando invadimos a mesa diretora lá, houve ameaças, inclusive de jogar a polícia contra nós, mas eu sinceramente, Pitoli, já tenho dito aqui que a gente não tem muito mais o que fazer neste sentido. A notícia boa é que o que eu previ semana passada aqui também aconteceu, que foi a questão do Alcolumbre, né? O Alcolumbre não voltou atrás, o Alcolumbre realmente bateu o pé na questão do Messias, e o Messias, no meu ponto de vista, hoje não é ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando ele adia
o envio, quando o Lula adia o envio do documento que precisa para fazer a sabatina, ele obviamente está dizendo que não tem votos e não tem apoio suficiente. O que é um vexame, e o Lula não vai querer passar por um vexame de votos, perder no voto. Então acredito que logo, logo o petista deve indicar outro nome e o Messias não seja o indicado. O que mostra já um descolamento por mais que seja por cargos ou por espaços, ou seja lá o que for, a gente já tem esse crescente que eu vinha dizendo, do descolamento do centro em relação à esquerda, porque o ano que vem tudo indica que seja quem for o candidato, haverá um grande bloco de direita e de centro-direita para combater o Lula, que no meu ponto de vista não será candidato o ano que vem. Macon, agora, ao mesmo tempo, imaginar que o Brasil está na mão de um safado como o Hugo Mota é triste, né? É um safado, é um safado, porque para o pai dele não ir preso, Bolsonaro, que é o pai da Laura, continua preso, né? O Anderson Débora Torres, que tem 3 filhas, a mais velha com 16 anos, continua preso. Então, por conta de um safado, de um mau caráter, né, de um frouxo, de um covarde, eu estou adjetivando aqui porque precisa chegar nesse sem vergonha que é o Hugo Mota, que em defesa do pai, que deve ter dívidas e mais dívidas, deve dever a calça para a justiça, ele compromete outras famílias. Seria muito mais honesto, embora honestidade e Hugo Mota são palavras que não devem se conhecer, né, ou não devem andar juntos, honestidade e Hugo Mota vai ficar difícil eu colocar lado a lado, né? Ele deveria ter a hombridade de falar assim, eu não posso ser presidente da Câmara, porque eu não vou poder pautar anistia, porque senão meu pai vai preso. Meu pai deve ir na praça, eu também, minha família, todo mundo, aí eu não pauto anistia, vou ferrar com a vida de todo mundo, né, porque papai vai preso. Então, veja, nós colocamos a cadeira da presidência da Câmara um safado, um sem vergonha, que destrói famílias, que você está com a Aurora no colo aí, bicho. Imagina você preso, e falando para tua esposa, eu estou preso aqui injustamente, mas eu vou continuar preso, porque o Hugo Mota não pode ver o pai dele preso. Pô, aí é complicado, Macon. Eu acho que não é nem só o pai dele, viu, Pitor? A gente não pode esquecer que aquela Polícia Federal que fez a operação lá na cidade do pai dele, a emenda que está sendo investigada, ela veio do Hugo Mota, né? A gente não pode esquecer disso. Então, não é só o rabo do pai dele que está em jogo, é o rabo dele. Tem ele, claro. Tem fantasma, tem a fisioterapeuta lá, bonitona, que não sei o quê. Que a fisioterapeuta, tu acha que era o quê dele, Pitória? Amiga? Conselheira. Conselheira, tá bom, então beleza, é isso aí. Então quem é de Brasília aqui sabe que uma das coisas que inclusive torna muito parlamentar preso ao sistema é ter amante aqui e ter problema com esse tipo de coisa. Então assim, e outra, ganhava R$11.500 sem nunca ter aparecido na Câmara, né? Só que assim, vamos lá de novo. Foi o nome apresentado, foi o nome costurado, foi o nome que foi nos entregue para que a gente pudesse ter anistia. Aqui, acordo que não é cumprido, eu já falei mais de uma vez aqui. Acordo que não é cumprido, o cara tá fora do jogo para sempre. Eu acho que o Hugo Mota, terminando seus 2 anos de desgoverno na frente da Câmara dos Deputados, ele é um cara que a política vai virar a página dele. Ele tem um telhado de vidro muito fino, ele não tem nada a oferecer, e ele sai, eu acho que ele vai sair muito menor. E a gente já teve casos de outros parlamentares que saíram muito menores depois que estiveram na cadeira da presidente da casa. Teve lá o do Rio de Janeiro, o Nhonho lá, como é que era o nome dele? Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia não existe. O Rodrigo Maia virou um pária. O Rodrigo Maia é um zero à esquerda. Então eu acho que vai ser o destino do Hugo Mota também. Fala, Olavo. Marcon, bom dia. Continuando o tema sobre líder incompetente, vamos falar do Alcolumbre. O Alcolumbre havia sentado em cima da questão da indicação do Jorge Messias, e olha o agendamento da sabatina para o dia 10. Dia 10, o tempo era curto para o Messias tentar um apoio político com a rejeição que tem, mas de repente a Alcolumbre, depois de uma reunião aí com o relator, né, da indicação, volta atrás e fala, olha, vamos tirar esse dia 10 da pauta porque o Lula ainda não entregou a documentação. Essa decisão tem 2 fatores importantes: dá mais tempo para Messias e, por outro lado, pode impor um desgaste grande se a extensão da data for longa. Qual a sua leitura sobre essa decisão, ao meu ver, até polêmica?
Doutor Olavo, meu amigo querido, olha, semana passada eu trouxe a informação que seria pautado logo justamente para que Messias não tivesse tempo para passar nos gabinetes e conseguir os votos, né? Isso realmente aconteceu. E agora eu vou trazer outra informação que eu ouvi de bastidores muito interessante, que é a seguinte: o Alcolumbre está pensando em adiar muito a sabatina, a que chegue ao ponto que ele dirá: quem vai decidir é o próximo presidente. Ouvi nos bastidores isso, tá? Tamanho a indignação de Alcolumbre com o que aconteceu. A gente sabe que ele tirou ontem, porque obviamente sem a indicação formal do Palácio do Planalto, a sabatina não poderia acontecer, há um rito a ser cumprido. Ele já joga para fevereiro, a gente não pode esquecer que do André Mendonça, me corrige aí, Naval, se eu estou errado, ele segurou 6 meses. 4 Então, meses. 4 meses. 4 meses, tá. Vamos lá. Quase 5, né? Quase 5. Então vamos fazer algumas continhas aqui básicas. Vamos supor que chega em fevereiro e Jorge Messias não tenham os votos. Vamos botar mais um mês para o Lula decidir aí quem vai ser o outro candidato. A gente chega a março. Março ele lança o candidato e o Alcolumbre segura por 5 meses a sabatina. Abril, maio, junho, julho, agosto. Não tem mais congresso a partir da eleição. Então, assim, a ideia do Alcolumbre, o tamanho da indignação dele, pelo que eu vi, ele pode deixar para o próximo presidente essa vaga. E aqui a gente tem um outro problema para o Lula. É sabido nos bastidores que a Carmen Lúcia também já tinha cogitado largar o cargo para o Lula indicar. Isso fica mais distante a partir do momento que o Senado se mostra bastante irritado com as indicações do Lula. E a gente tem, mais uma vez, neste episódio, um presidente fraco, doutor Olavo. Neste momento, o Lula, ontem a Atlas Intel, que inclusive errou muito feio no Chile, errou muito feio na Argentina, pró-esquerda, ou seja, os números que ela traz podem estar ainda muito piores para o Lula, ele mostra um presidente basicamente fora do jogo, com 30% de aprovação, como vem dando uma outra pesquisa do Real Time Big Data. O Lula ele é quase um cara fora do jogo, e ele sabe disso. Por isso, ontem também ele fez uma afirmação que vai decidir se concorre ou não em março do ano que vem, voltando atrás do que tinha dito. Então vejam vocês que o cenário de um presidente fraco, o cenário de uma briga com o Congresso e o cenário de uma perspectiva que uma grande aliança seja formada contra o petista é algo complexo para o Lula. Inclusive, por esse motivo também a gente está com poucas pautas aqui na casa, porque o PT não tem mais voto para aprovar as suas pautas. Então o cenário vai se modificando, a perspectiva que era sombria para nós, eu acho que começa a ficar um pouco mais clara. A gente vê todos os países onde tem eleição, inclusive Honduras agora, que os dois candidatos que estão disputando lá, os dois são de direita, basicamente. Então a gente tem aí um cenário que o Brasil é cada vez mais perto de se livrar do Lula e do PT. Fala, Silvio. Marcon, bom dia. Aliás, parabéns pela pequena. Marcon, veja, nesse cenário que você descreve, e pensando que 2026, do ponto de vista legislativo, é um ano pela metade, no meio do meio do ano para frente a eleição acabou. Aliás, começa muito antes, mas a gente sabe que o que o governo precisar aprovar, ele vai aprovar logo no começo de 2026. A torneira do orçamento, inclusive, de emendas parlamentares, ela só funciona até abril, depois fecha. Só valem os gastos obrigatórios. Sem base e sem agenda, o que a gente pode esperar do Congresso no ano que vem? Aparentemente, além do funcionamento das CPIs, que são contra o governo, eu não vejo nada, não vejo pauta alguma para passar no ano que vem. E esse detalhe da emenda, Silvia, ele é fundamental que tu nos trouxe aqui, muito bem lembrado. Por quê? Porque muitos dos parlamentares do centro, eles se vendem por causa de emendas. A partir do momento que o orçamento está travado e não é mais possível fazer negociações com emendas, porque o governo não vai mais ter como pagar, afinal, vai acabar o seu mandato, o parlamentar não tem mais obrigação nenhuma de estar servindo ao governo. Ou seja, chegou a hora do parlamentar que se diz de centro, mas que é um fisiológico, mostrar que ele está combatendo o governo do PT. Ou seja, o que a gente vai ter ano que vem é uma sangria avolumada do petismo. Nada que o petismo vai querer será aprovado. Não há mais moeda de troca, acabou. Sem contar que, em se confirmando esta grande aliança, independentemente de quem seja o candidato, o foco vai ser qual? Desgastar o governo. Porque, por óbvio, tu abre mão ali, talvez, de 2, 3 meses de um cargo que tu tenha numa estatal, coisa, para mais 4 anos de cargos
robustos que tu possa ter. Política aqui funciona assim. Então, assim, o PT, no meu ponto de vista, não aprova nada. O que a gente tem agora, que é muito importante também, não sei se vocês já chegaram a comentar aqui, há uma vontade do presidente da CPMI, por exemplo, do INSS, de prorrogá-la por mais 2 meses, o que levaria essa CPMI a maio do ano que vem, ou seja, o desgaste continuaria, até porque neste momento a gente está começando a chegar em players maiores, né? Inclusive, a gente vai votar amanhã, por exemplo, a convocação da Leila, presidente do Palmeiras, que tem ali uma financeira que faz empréstimos consignados, enfim, que a gente pode, que já foram aí vistos alguns probleminhas ali. Então, a gente vai subindo os patamares e o desgaste do governo também vai aumentando. E, Silvio, eu acho que tu sabe melhor do que eu que no começo de ano a aprovação de governo federal costuma diminuir, a aprovação de todos os governos. Tem contas extras para o governo, a gente tem IPTU, IPVA, a gente começa a ter outras, e as pessoas já estão muito enforcadas. Os números da economia estão claros, aí a gente tem uma enormidade de brasileiros endividados, e ainda começa a chegar outras contas. Então isso torna o ambiente muito mais hostil. E eu cravo aqui, dia 13 de dezembro de 2025, Lula não será candidato à reeleição. Me cobrem. O Macon, a gente está precisando mobilizar, e eu te falei isso na semana passada, a questão do Felipe Martins e do Tagliaferro, cara. E eu não estou conseguindo encontrar eco dentro da Câmara, e eu não sei qual o motivo. O Van Hatten, ele fez uma publicação dias atrás, e no dia que o Van Hatten publicou, foi o dia onde a gente conseguiu, junto com a Auriverde, o maior volume de arrecadação para ambos. Eu concordo, entendo, agenda, movimentado, dia, só que a gente precisa buscar união. A gente está falando, por exemplo, da paralisação dos caminhoneiros, aliás, o Chicão vai conversar conosco já na sequência, falando da paralisação, e a gente está tentando pregar união para mostrar força, né? Cada um dentro do que pode fazer, mas pelo Brasil que a gente precisa, né? Libertar o Brasil, defender Felipe Martins, Tagliaferro, os caminhoneiros, enfim, as pautas são múltiplas pautas, mas com o objetivo de ter o Brasil de volta à sua normalidade. Será que a gente não consegue, cara, fazer com que isso ecoe de fato dentro da Câmara e os 100 parlamentares que o Gaia diz existir de direita, que a gente possa se unir pelo Felipe, pelo Tagliaferro e pelo que esses estão fazendo por nós? Vitória, eu mandei, como eu te falei no grupo lá, o que a gente recebe, as pessoas às vezes também, eu vou te abrir o meu coração, tá? A gente recebe muito pedido de ajuda por ser político. Eu, inclusive, nos meus encontros com Marcon, esposa, no domingo, várias pessoas com câncer, várias pessoas com todos os tipos de comorbidades, a gente faz várias vaquinhas e coisas. Então a gente tem um nosso limite de também conseguir abraçar o que a gente consegue, né? Se a gente, não tem como tu ajudar 10, 20 pessoas por semana, que é o que agora tem as festinhas de fim de ano também que o pessoal me pede dinheiro. A gente faz o que dá. Eu mandei lá no grupo, a gente pode divulgar, eu divulgo na live também. Mas não há milagre, as pessoas estão bastante enforcadas. Mas o Macon, é mobilização, cara. O que eu estou propondo é o seguinte, a gente está falando do Felipe Martins e do Tagliaferro. Eu entendo. Veja, a Auriverde, Macon, a gente fez ao longo dessa jornada mais de 5 milhões de reais em doações que não passaram pela conta da rádio, mas para as pessoas vítimas do 8 de janeiro, que estão passando por dificuldades. O senhor que tomou um tiro de bala de borracha no olho e precisou fazer uma cirurgia para colocar prótese, a gente ajudou aqui. Vixe, a dona Vildé, tanta gente a gente ajudou. Né? Eu estou dizendo assim, veja, um parlamentar pegar o telefone e fazer ligação para empresários, doadores, apoiadores, falar, cara, é pelo Felipe Martins, que está com um processo nos Estados Unidos, que pode ferrar Alexandre de Moraes, ferrar o Shore, ferrar essa corja que está aí, está fazendo com o Brasil. Tagliaferro, ele pode salvar Carla Zambelli na Itália. O que o Tagliaferro está fazendo na Itália pode libertar a Carla, em função das provas periciadas que tem. Só que tudo isso custa dinheiro. Porque eu entendo que a gente tem que ajudar quem está com câncer, quem está precisando, mas eu estou olhando além, Marcon. Eu estou olhando assim, não é o teu dinheiro para o Tagliaferro, não é o teu dinheiro para o Felipe Martins, mas é a mobilização por uma causa. É uma mobilização pelo Brasil. Né? A gente continua, eu na Auriverde, eu sei o tamanho da minha perna. Eu não consigo fazer 1,5 milhão de reais aqui, no prazo que é necessário. Eu posso fazer 1,5 milhão em 3 meses, mas os caras precisam para ontem. Então, eu penso numa mobilização pela causa. Nesse sentido. Não é deixar do teu salário, da Aurora, do final de ano da família. Não, hipótese alguma. Mas era uma mobilização. O empresário tal, o Felipe Martins, o empresário tal. Foi nesse sentido. Tu não está encontrando...
Tu não acha que a gente encontra um pouco mais de dificuldade, até porque envolve Alexandre de Moraes nesse caso? Então, As pessoas têm medo. então foda-se o Brasil, isso aqui vira uma Venezuela e a gente que se foda, entendeu? Desculpa o termo, mas tem que ser grosseiro às vezes. Então se dane. Então, porque se a gente tiver medo, Marcon, se eu tiver medo, eu paro de fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Eu vou tocar música, tocar Jennifer do Tinder. Eu também renuncio ao meu mandato, eu também não tenho medo. Então a gente joga o jogo, eu tô tão fodido, bicho. Eu só estou te trazendo um dos medos que os empresários muitas vezes têm, porque o que a gente tem hoje no país é uma perseguição implacável contra quem eventualmente ajuda quem é de direita. Não vamos nos esquecer que o Alexandre de Moraes mandou investigar até quem tinha mandado R$1 pro Pix do Bolsonaro. As pessoas têm medo, Pitoli. A realidade do Brasil hoje é um país com medo. Nós não somos mais uma democracia. As pessoas têm medo de perseguição. E não é todo mundo que tem o peito aberto, como a gente tem, Pitoli, de arriscar tudo, de arriscar ir preso, de arriscar perder mandato, de arriscar perder a rádio, como a gente tem. Não é todo mundo que é assim. Então a gente tem que saber os nossos limites também. Tem que ajudar da forma que a gente consegue. Eu ajudo muita gente, não fico aqui falando nem nada disso, mas assim, a gente tem que fazer o que a gente consegue. Ter a nossa impaz com nós. Eu sei que isso te corrói por dentro, Vitória. Eu te entendo que tu tem esse senso de ajudar a todos. Mas a gente tem que saber que a gente tem os nossos limites e fazer o que é possível. Agora, se vai ser possível ou não, bom, eu já mandei lá no grupo da oposição, pedi, posso divulgar domingo, faço o que eu puder. Agora, eu não tenho esses contatos de empresário. Isso é uma coisa também que se criou, que o deputado tem um monte de contato de empresário. O empresário nem votou em mim, quem vota em mim é o povão que gosta mesmo do meu jeitão. Então, assim, eu não tenho esses contatos, estou te sendo bem sincero. Aliás, lá os meus empresários lá na Serra, muitos nem vão muito com a minha cara, porque eu sou um pouco radical demais. Marcon, dá um beijão na Aurora aí na esposa. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e boa semana a todos. Valeu, querido.